Graças a Deus, que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Que o poder do nosso Deus seja derramado sobre a sua vida, trazendo muita paz, muita alegria, muita saúde. Que o poder de Deus abençoe sua família, seus negócios. Ilumine os seus caminhos, ilumine os seus caminhos, ilumine os seus pensamentos, para que você possa tomar as decisões certas, corretas. Que Deus ilumine toda a sua vida em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Nós estamos no 13º dia de oração, nesse grande projeto Vida com Deus. E eu creio no agir de Deus, eu creio em nome de Jesus, no manifestar do poder de Deus nas nossas vidas. Eu creio que Deus, Ele está entregando nas nossas vidas muitas bênçãos através desse projeto espiritual. E aonde chegar esse projeto, aonde chegar esse projeto, chega também o poder de Deus. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Aonde chegar as orações, chega a luz de Deus para iluminar. Por isso eu peço a Deus que essas lives, alcance os necessitados, alcance pessoas que precisam de ajuda espiritual. Por isso é importante você compartilhar no Facebook, é importante você compartilhar nos grupos, é importante você compartilhar com todos os seus amigos, familiares. A dona Adelaide disse assim, Castrilho, Deus abençoe. Estamos na mesma fé, bispo. Deus abençoe, em nome de Jesus. A Dilma ora pela vida do Williams, pela saúde dele. Dona Dilma, então já prepare o seu copo com água, porque nós já vamos entrar em oração, em nome de Jesus. A dona Priscila Arpoador, Deus abençoe, amada. Dona Marineuza, boa noite, a paz. E eu creio que o Espírito Santo, ele vai, através desse projeto espiritual, alcançar a vida de muitas pessoas. Eu creio nisso. Eu creio de todo o meu coração. Eu creio com toda a minha fé. Eu creio com toda a minha fé que o Espírito de Deus, através desse projeto espiritual, o projeto Vida com Deus, vai alcançar muitas pessoas e vai ajudar. Por isso que eu não meço esforços, inclusive, na hora de compartilhar, porque eu sei que é através do compartilhamento, a gente sabe que é através do compartilhamento que a mensagem vai alcançar pessoas que a gente não conhece, não é verdade? Pessoas que você não tem nem ideia, você nem sabe que existe. Mas o que nós desejamos é que as palavras alcancem essas pessoas também. Bom, o senhor Carlos disse assim, eu fico contando as horas para chegar esse momento cheio da graça de Deus. Amém, senhor Carlos. Deus abençoe o senhor. E eu creio que Deus vai fazer uma obra muito bonita nas nossas vidas hoje, em nome do Senhor Jesus. Então, nesse momento agora, estou entrando aqui e já compartilhando com todos, compartilhando primeiramente na minha página,
né? E agora eu vou compartilhar também nos grupos que eu tenho no Facebook. E aqui já estou compartilhando. E em nome de Jesus, eu creio que aonde chegar esta oração hoje vai chegar o poder de Deus. Compartilha aí, eu vou pedir a Deus algo. Eu peço a Deus que essa live alcance hoje pessoas que estão fracas, desanimadas, desmotivadas. Talvez em um leito de dor, em casa, sabe, trancada, morrendo de dores, já tomaram remédios, ou no hospital. Que Deus toque no coração dessas pessoas agora, para ela abrir o Facebook dela e encontrar essa live, porque o poder de Deus vai alcançar a vida delas em nome de Jesus. Por isso eu vou compartilhar, e eu creio que essa oração hoje vai chegar até essa pessoa. Você já compartilhou aí? Dona Maria, Dona Sueli, a Dona Sueli Almeida, e tem a Dona Sueli Braga, Deus abençoe. A Aurenúbia disse: já compartilhei, bispo, Deus abençoe, amada, em nome do Senhor Jesus. Senhor Carlos, já compartilhei a semente de Deus, glória a Deus, amém. E eu estou compartilhando aqui agora com todos os grupos. Eu quero falar hoje algo muito importante para as nossas vidas. Dona Daniela Delgado, já compartilhei, bispo. A Luciana disse assim, ó: toca em mim, Jesus. O Senhor Jesus vai tocar. Você pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Estou aqui compartilhando. A Josiane já compartilhou. Deus abençoe, Josiane, em nome de Jesus. Então aqui, a Larissa. Prepara o copo com água. Dona Marlete já colocando o nome já dos seus familiares. Dona Sônia, já compartilhei. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Dona Carmen, glória a Deus. Dona Maria Rita, amém. Vamos compartilhar. Prepare o seu caderno de anotações. Miguel Gaspar, já compartilhei. Deus abençoe, Miguel. Dona Dilma, Dona Leila, que também já compartilhou. Entra lá nos grupos e compartilha. Aqui já estou compartilhando com todos. Dona Alice, peço a Deus que repreenda a insônia. Amém. Já compartilhei, bispo. Glória a Deus. Amém. Papel e caneta na mão. Aliás, o que vai ser falado hoje vai ser de suma importância, tá? De suma importância para as nossas vidas. E nós já estamos com algo preparado para amanhã. Então veja que o Espírito Santo está nos dando direção espiritual para esses próximos dias, que vai ser muito profundo. Muito profundo. Estou entrando aqui agora, compartilhando. Muitas pessoas compartilhando. Glória a Deus. Dona Maria Tereza, já compartilhei. Dona Ana Maria, ora por mim, bispo. Dona Ana Maria, prepara aí seu copo com água para a gente entrar em oração, tá? Adriana Mel Santana já compartilhou. Dona Emília, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Miguel Gaspar, determina a abertura da maior porta. Amém, Gaspar. Deus abençoe.
Nós vamos falar hoje. Compartilhei há uns anos. Amém, glória a Deus. Priscila aqui dando testemunho, né? Com uma loja no shopping Continental, acho. Iriam fechar a loja. Compartilhei lá e passei essa semana, continua aberto. Glória a Deus. Daniele, rapaz, eu tenho 40 anos e quero ter filhos. Mas a médica, a criança pode nascer com... Daniele, prepara o seu copo com água. Porque é a última palavra do nosso Deus, em nome de Jesus, tá? E você vai ser feliz, para a glória de Deus. Deus vai realizar o teu sonho, em nome de Jesus. E o que Deus faz é perfeito, né? O que o nosso Deus faz é perfeito. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Dona Creuza dos Santos, Deus abençoe. Peço oração pela vida dos meus filhos. Dona Maria Alves, prepare o copo com água. E no momento em que você beber das águas consagradas, você vai levar os seus pensamentos na vida de todos os seus filhos, tá? Dona Maria Ramos, Adriana Rodrigues, Deus abençoe. Dona Angelita, Deus abençoe em nome de Jesus. Olha, eu tenho pedido a Deus direção espiritual para entregar nas lives o alimento de Deus divino para as nossas vidas. E eu estava com uma direção espiritual para entregar hoje muito forte. Muito forte. Muito forte mesmo. E aonde você vai ter que anotar tudo. Tudo que você puder anotar, você vai anotar. Tá? Mas Deus falou algo muito forte no meu coração. Ele falou: olha, o que você vai entregar vai ser de suma importância para que as pessoas possam vencer na vida. E tudo que o nosso Deus, põe atenção nisso agora. Agora é o momento de você prestar atenção na palavra e não permitir com que absolutamente nada tire a sua atenção, tá? Dona Cláudia, Dona Luzia, peço oração pelo meu tio, vamos orar. A Jéssica Gomes, a paz amada, Deus abençoe. Dona Josefa, Dona Natália, a Vera, a Simone, Deus abençoe. Dona Elza, Adelaide. Então, meus amados irmãos, põe atenção nisso. Algo espiritual para que sejamos, e a Bíblia fala sobre isso, mais que vencedores. Mais que vencedores, tá? E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que venhamos vencer, que venhamos conquistar, que venhamos obter vitórias para a glória do nosso Deus. Essa é a vontade dele. Aliás, o pai, ele quer ver o seu filho conquistar. Põe atenção agora na palavra. O pai, ele quer ver o seu filho tomar posse, né? Qual é o pai que não quer ver seu filho crescer na vida? Em todos os sentidos. Então, o nosso Deus é o nosso pai. Ele é o nosso pai. Ele não é simplesmente o juiz. Antes de juiz, ele é pai. Você lembra a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus. Olha como começa a oração. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, a oração do Pai Nosso, ela nos ensina, presta atenção nisso, isso é muito forte. Põe atenção nisso, anota isso aí, por favor. A oração do Pai Nosso nos mostra a oração de um filho. E o Senhor Jesus nos deixou a oração do Pai Nosso como um modelo de oração. Pai nosso que estás nos céus. Ele é o nosso Pai. E na oração do Pai Nosso, olha como isso é forte. Ele primeiro pede o pão. Olha só, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Normalmente, como que nós entramos em oração? Qual é o modelo de oração que nós aprendemos até mesmo pela religião? A primeira coisa que a gente pede a Deus é o quê? Senhor, perdoe meus pecados. Senhor, perdoe minhas falhas. Senhor, perdoe meus erros. Não é verdade? Só que nós pedimos perdão a Deus como um juiz. Senhor, julga a minha causa, porque eu sou fraco, porque eu sou pecador. Mas Deus, Ele não quer primeiro ser visto como juiz, mas como o nosso Pai que estás nos céus. E o nosso Pai, Ele cuida dos seus filhos. Você não acha que Deus não conhece os seus erros? Você acha que Deus não conhece as nossas falhas? Você acha que Deus não conhece as nossas debilidades? Sim. Deus, Ele conhece as nossas fragilidades e quer que nós o vejamos como um Pai. E nós como verdadeiros filhos dele, arrependidos. E o que o filho faz? Presta atenção nisso. O filho se comporta. O filho, ele se comporta. E o pai cuida. O pai cuida. Presta atenção na direção espiritual. O pai cuida. Então, na oração, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Olha só como o modelo de oração, ela nos ensina como agir, como proceder. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer que passemos fome. Deus, Ele não quer provar-nos com coisas ruins, com coisas negativas. Primeiro, como pai, Ele põe o pão na mesa. Ele põe o pão na mesa como pai. E uma vez o pão na mesa, com os seus filhos, sentado à mesa, ele resolve as questões com seu filho. A senhora é mãe, o senhor é pai. O seu filho, por alguma situação, errou, mentiu, fez algo, desobedeceu. Você falou para ele assim: olha, você vai ficar uma semana sem comer? Não. Você não falou para o seu filho assim: agora você vai ficar sem jantar, você vai ficar sem almoçar porque você errou? Não. O pão nosso de cada dia está em primeiro lugar.
Deus coloca o pão nosso de cada dia na mesa, na nossa mesa, independentemente dos nossos erros. Sentamos à mesa com o nosso Pai, aí sim resolvemos as nossas questões. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que o Senhor quer dizer, bispo? Eu quero dizer que Deus ele cuida do Senhor como Pai. Deus ele cuida da senhora, Deus cuida da senhora como um pai. A senhora é filha de Deus. O Senhor é filho de Deus. Então nós estamos aos cuidados dele. Então põe atenção nisso, nós temos que nos comportar como filhos de Deus. Como os filhos do Todo-Poderoso. Quando nós nos comportamos como filhos de Deus, as nossas ações são diferentes, as nossas atitudes são diferentes, os nossos pensamentos são diferentes, o nosso agir é diferente. Em muitas questões, no que se refere ao mundo, porque o mundo pode ser cruel, o mundo pode ser um mundo de maldade, mas o meu Pai cuida de mim, o meu Pai cuida de mim. Escreve nos comentários aí, Dona Sueli Gonçalves, Deus abençoe, escreve aí no comentário: o meu Pai cuida de mim. E quem é o seu Pai? Então nós temos que nos comportar como filhos de Deus nesse mundo tenebroso, nesse mundo de trevas. Exatamente, Dona Carmen, o meu Pai cuida de mim, exatamente isso. Dona Rosemary, o meu Pai cuida de mim. Você nunca mais pode esquecer disso. O meu Pai, Deus, cuida de mim, exatamente disso. O meu Pai cuida de mim. Ele põe o pão na mesa e resolve os problemas pra gente. Resolvemos as nossas questões com o nosso Deus. Nós jamais iremos castigar nossos filhos sem o pão. Olha, você não vai almoçar, você não vai jantar, olha, tira todo o alimento. Não, jamais nós iríamos fazer isso com os nossos filhos. Jamais. Deus cuida de nós. Então, dada essa direção espiritual, põe atenção nisso. Exatamente, Luciana, Joana, meu Pai cuida de mim, exatamente isso. Dada essa direção espiritual, o nosso Pai sabe, conhece as nossas fragilidades, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos erros nesse mundo, a nossa carne que tende sempre para as coisas do mundo, não é verdade? Nós lutamos todos os dias para vencer as nossas próprias vontades, para agradar a Deus. Então o que o nosso Deus faz? O que o nosso Deus faz? Isso é muito glorioso. Você lembra quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: olha, não saia de Jerusalém. Não saia de Jerusalém até que o Espírito Santo seja derramado sobre vós. Olha só como o nosso Pai cuida de nós. Olha como o nosso Pai cuida de nós. Não saia de Jerusalém. Então, até que... Deixa eu tirar aqui a... Então,
Lá no livro de Atos, abra aí por favor, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Ele diz assim, olha. Deixa eu colocar aqui. Eu acabei tirando aqui. Atos capítulo 1. Olha a direção que o Senhor Jesus ele entrega aos seus discípulos. Deixa eu abrir aqui. Então ele diz assim: então, versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Olha só, põe atenção nisso. Os discípulos estavam ali preocupados, perguntando ao Senhor Jesus: olha, quando restaures o reino de Israel? Jesus disse para eles o seguinte: olha, não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai revelou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Põe atenção nisso. Qual foi a ordem que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, aos seus servos? Pregar o evangelho a toda criatura. Essa foi a ordem de Cristo. Mas antes da ascensão de Jesus, ele disse para os seus discípulos: não saia de Jerusalém. Ele disse: não saia de Jerusalém sem que o Espírito Santo seja derramado sobre a vida de vocês. E ele diz: e recebereis o poder. O poder para quê? Para vencer. Porque o Senhor Jesus sabia que sozinho eles não iriam conseguir. Eles tinham a palavra? Tinham. Eles tinham a direção? Tinham. Eles viram os milagres de Jesus? Viram. Eles viram Jesus morrer e ressuscitar ao terceiro dia? Viram. Eles eram testemunhas das coisas que o Senhor Jesus fez, das palavras. Porém, eles não iriam prevalecer sem o Espírito Santo. O que acontece hoje muitas das vezes? Muitas das vezes a pessoa ela está na igreja, ela tem o conhecimento da palavra, ela tem o conhecimento do que Jesus fez por ela, ela tem o conhecimento do batismo nas águas, da salvação, ela tem o conhecimento do céu, ela tem o conhecimento do inferno. E por que muita gente não consegue prevalecer? Muita gente não consegue permanecer firme na fé. Por quê? Exatamente isso. É porque ela não investe naquilo que é mais importante, que é o Espírito Santo. Ela não investe naquilo que é mais importante, que é o Espírito Santo na sua vida, no seu coração. Então, o Senhor Jesus sabia que sem o Espírito Santo, os discípulos não iriam conseguir cumprir a missão.
Então ele diz: não sai de Jerusalém até que o Espírito Santo seja derramado sobre a vida de vocês. E ao descer o Espírito Santo, recebereis o poder, olha só, para serem minhas testemunhas. Então, aí, com o Espírito Santo na sua vida, aí vocês serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. O Senhor Jesus disse para eles: olha, com o Espírito Santo, aonde vocês forem, vocês vão ser minha testemunha. E aí vai se levantar lutas? Vão ter dificuldades? Vão, mas vocês vão vencer. Porque o meu Espírito estará com vocês. Eu não vos deixarei só. Isso é glorioso, não é verdade? O Pai que cuida de nós, Ele nunca nos deixa sozinho. Nunca. Isso é muito glorioso. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos, né? No capítulo 2, numa casa, na igreja, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por isso que eu, como pastor, né, eu ponho toda a minha força nesse propósito da noite de Pentecostes, que é uma noite especial de busca ao Espírito Santo, né? Então ele diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram ali distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Presta atenção nisso, por favor. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Talvez você me pergunte: bispo, o que eu tenho que fazer para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? A Bíblia é o nosso manual. Aqui, ó. Se nós seguirmos ao pé da letra a Bíblia, nós seremos mais que vencedores. O que eles estavam fazendo? É só a gente parar e pensar, analisar na palavra. É porque a gente dá muita atenção para coisas que não edificam a gente. É porque a gente dá muita atenção para coisas que não acrescentam na nossa vida espiritual. Mas se nós pararmos e analisar só um pouquinho a palavra do Senhor, Ele vai abrir a nossa mente. O que eles estavam fazendo? Eles estavam reunidos ali no mesmo lugar, fazendo o quê? Orando, lendo a Bíblia, se envolvendo com as coisas de Deus. Se envolvendo com as coisas de Deus. Por que eles estavam ali reunidos? Porque eles queriam, eles desejavam o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai ser derramado sobre a vida daqueles que querem, que desejam, de fato e de verdade, o Espírito Santo. Aquele que tem sede do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa que tem sede do Espírito Santo, ela faz o que tiver que fazer. Eu quero ser uma obreira cheia do Espírito Santo. Isso é a coisa mais gloriosa que existe. Eu quero ser um pastor cheio do Espírito Santo. Eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Aí eu pergunto para vocês, quem é que tem mais o Espírito Santo? O bispo ou o membro da igreja?
Quem tem mais o Espírito Santo? Um pastor ou um obreiro? Quem tem mais o Espírito Santo? Aquele que busca mais. Não existe. O Espírito Santo não vem por título. Eu vou derramar meu Espírito mais sobre a vida dele porque ele é pastor, porque ele é bispo, porque ele é obreiro, porque ele é um membro, porque ele é isso, porque é aquilo outro. Não. O Espírito Santo, ele vem sobre aqueles que o buscam. Sobre a vida daqueles que se envolvem com a sua palavra. E é tão glorioso que é como uma fonte. Quanto mais você busca, mais você recebe. Não existe limites. Quanto mais você busca, mais forte você fica. Quanto mais você se envolve, mais cheio você fica. É glorioso isso. É poderoso. Deus mandou entregar isso para você hoje, porque independentemente das nossas lutas, das nossas conquistas, eu preciso do Espírito Santo. Porque é Ele que intercede por nós. É Ele quem cuida de nós. O Filho de Deus, ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo. O Espírito de Deus é o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Isso é muito glorioso. Então Deus, o Senhor Jesus, ele nos orientou, ele falou, olha, Pai nosso que está aí nos céus, ele nos deixou um modelo de oração, dizendo o seguinte, olha, ele é o nosso Pai, e nós somos filhos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele nos dá o pão. E na mesa com o Pai e o Filho, perdoe nossos pecados. Aí vocês, o Pai, o Filho, juntamente com o Pai, se tratam ali e resolvem os seus problemas na mesa. Não é a coisa mais gloriosa que tem? Por exemplo, quando o seu filho faz algo errado, você coloca ele na mesa e conversa com seu filho. Você fala para o seu filho, meu filho, não é desse jeito. Meu filho, você errou. Meu filho, você mentiu. Papai ensinou para você que a mentira não é de Deus. A mentira é coisa do mal. E o filho vai ali na mesa, sentado na mesa, vai falar, pai, me perdoa. Deus quer que venhamos nos posicionar como filhos dele. Deus conhece. Eu estou repetindo algumas vezes a mesma coisa, porque é para que você possa guardar isso, tá? Eu estou repetindo algumas coisas, mas é de propósito, para você não esquecer que o ponto dessa mensagem hoje é exatamente isso. Você se posicionar verdadeiramente como um filho, como uma filha de Deus. E Ele, como um pai, ele cuida de nós, Ele põe o pão na mesa e se retrata contigo e conversa. Isso é confiar em Deus. Isso é ter vida com Deus. Isso é ter intimidade com Deus. Isso é ter relacionamento com Deus. Existe algum tipo de relacionamento maior, mais íntimo que um pai com um filho? Será que existe algum tipo de relacionamento mais íntimo que um pai com o filho? Não é quando eu digo pai, é mãe também, a mãe com o filho? Existe? Não existe. Não existe ex-filho. Não existe ex-pai. O relacionamento é íntimo. O sentimento é glorioso. Então é esse sentimento de pai que Deus tem por nós. Isso é um fato.
Isso é tão verdade, isso é tão verdade, que o nosso Deus, ele entregou o seu Filho, olha só, por amor a nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Olha só, o sangue do nosso Senhor Jesus foi derramado na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que hoje nós pudéssemos ter essa relação com Deus. Isso é muito forte. Eu queria muito que você pudesse entender isso, porque eu posso dizer que nós vamos falar algo amanhã muito forte, quinta-feira. Só que o que nós estamos falando aqui hoje é a base da nossa vida. E quando eu digo vida, é no todo. Porque você pode ter muito, mas se você não tiver essa base espiritual, você é pobre. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter muitas riquezas, você pode ter muitas casas, você pode ter muitos bens, mas se você não tiver essa base espiritual, bíblica na sua vida, então você é pobre espiritualmente falando. Porque independentemente de conquistas, de vitórias, a nossa base espiritual é essa, é a essência do Evangelho. Porque o Espírito Santo é quem me sustenta, porque sem o Espírito Santo eu não vou conseguir. A senhora, olha, anota isso, você não vai conseguir sem o Espírito Santo. Não vai. O Senhor não vai conseguir sem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem vai nos sustentar até que Jesus volte. Isso independentemente de lutas, isso independentemente de qualquer situação que você possa acontecer. Mas quem vai nos sustentar até a volta de Cristo, nosso Senhor Jesus, ou até a nossa morte, até que nós, venhamos morrer, que é um fato, quem vai sustentar-nos é o Espírito Santo. Então, sem ele nós não vamos conseguir. Sem ele você pode ficar curada? Pode. Tanta coisa boa aí, a medicina aí cada vez mais avançada. E Deus que dá sabedoria mesmo. Sem o Espírito Santo você pode prosperar? Pode também. Tem tanta gente que não tem o Espírito Santo aí, é podre de rico. Ah, bispo, sem o Espírito Santo eu vou casa a casa? Tem tanta gente que não tem o Espírito Santo em casa. Não é verdade? Mas o nosso sustento espiritual, a nossa salvação, depende do Espírito Santo. Aquilo que é mais importante nas nossas vidas depende do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Se o Espírito Santo é a coisa mais importante na minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir tudo que tenho no Espírito Santo. Isso é glorioso. Por quê? Porque quando eu digo investir tudo que eu tenho na minha vida espiritual, Deus fez a coisa tão gloriosa, tão correto, que até um mendigo pode ter o Espírito Santo, que até um desempregado pode ter o Espírito Santo. Por exemplo, Lázaro, quando nós falamos de Lázaro e o rico, Lázaro foi salvo, e o rico, Então, a maior riqueza que o homem pode alcançar na sua vida não custa um centavo. Que coisa forte. Você sabe que às vezes é por isso que o mundo não dá valor? Porque muitas das vezes algo que não custa nada, a pessoa não dá tanto valor assim.
Mas a maior riqueza na vida do homem não custa um centavo. Foi comprado pelo sangue de Cristo. Não estou dizendo que ela não tem valor, porque foi pago um alto preço para que nós pudéssemos tê-lo de graça, sem merecermos, porém foi nos dado. Oh, Deus poderoso, isso é muito forte. Eu queria tanto que você conseguisse entender isso, porque o que Deus ele quer é nos sustentar mesmo como filhos e que venhamos alcançar grandes coisas, mas estruturados, sabe, firmes. Então a nossa firmeza ela não depende do homem, não. A nossa firmeza não depende de ninguém. Por quê? Porque o nosso acesso ele é direto a Deus. Você é filho de Deus. Então você tem acesso direto. Você já viu o filho pedir permissão a alguém para falar com o pai? Não é verdade? Você já viu uma filha, um filho pedir permissão a alguém para ter acesso ao pai? Claro que não. Então todos nós temos esse acesso a Deus. Então, os discípulos estavam ali reunidos, todos estavam ali reunidos no mesmo lugar. Qual era o propósito ali? Receber o Espírito Santo. Eles se reuniram dizendo o seguinte: olha, nós não podemos sair de Jerusalém. A ordem é esta. Nós não podemos sair de Jerusalém sem que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Então, eles estavam ali com um propósito espiritual. Com um propósito espiritual. Então, isso é tão forte porque essas mensagens, essas direções espirituais foram algo revelados há anos atrás. Por exemplo, quando Davi, por exemplo, ele pediu a Deus, ele disse assim, ó, uma coisa peço ao Senhor, Davi disse, uma coisa peço ao Senhor, que eu possa estar todos os dias da minha vida na sua casa. Salmos 27, versículo 4. Abra aí, por favor. Salmos, capítulo 27. Olha só. Salmos, capítulo 27, versículo 4. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor. Anota aí, por favor. E a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha como é glorioso. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Glória a Deus, é forte, não é verdade? Então olha o ponto, primeiro ponto, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. É isso mesmo, obreira Cláudia, Salmos 27, versículo 4, obrigado. Então, quantas são as pessoas que ela pede o Espírito Santo? Uma coisa é pedir, uma coisa é buscar.
O rei Davi disse assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ou seja, eu vou fazer o que tiver que fazer para que eu possa ter o que eu estou pedindo, para que eu possa obter o que eu estou pedindo. Então você pede o Espírito Santo, mas o que você está fazendo para receber o Espírito Santo? Não é verdade? Você muitas das vezes diz assim: bispo, eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Mas o que a senhora está fazendo para ser cheia do Espírito Santo? Ah, eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Mas o que eu estou fazendo para ser um homem cheio do Espírito Santo? Porque ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Você tem que fazer a sua parte. É como, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo na igreja, quando você vai beber água e você chega na pia da cozinha e os copos estão todos eles sujos. Duvido que você vai beber água limpa no copo sujo. Não é verdade? Não, bispo. Primeiramente, eu lavo o copo bem lavado para colocar a água limpa e beber. É basicamente isso. Se você quer ser cheia do Espírito Santo, você tem que lavar seu coração, limpar seu coração das impurezas. Existem muitos fatores que você tem que analisar. Por exemplo, com quem você anda, com quem você se envolve. Ah, bispo, isso tem influência? Claro que tem. Se você quer ser uma mulher de Deus, você tem que se envolver com pessoas de Deus, pensamentos de Deus. O que você lê, o que você assiste, exatamente isso. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Então, se eu quero ser uma pessoa cheia das coisas de Deus, cheia do Espírito Santo, eu tenho que me envolver com as coisas de Deus. Não existe um outro jeito. Desejar ser uma coisa, desejar ser, todo mundo deseja. Agora, quais são os esforços que eu tenho que fazer para ser aquela pessoa? Não é verdade? Vamos dar um exemplo? Talvez você disse: eu quero ser uma pessoa calma, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais paciente. Mas o que você está fazendo para ser uma pessoa paciente? Não é verdade? Ah, bispo, é porque todo mundo faz coisas que me irritam. Mas é nesse meio que você tem que ter paciência, saber agir. Eu quero ser uma pessoa melhor, mas na hora dele ser melhor, as atitudes são contrárias. Então, o agradar a Deus está justamente nas nossas atitudes. O agradar a Deus está exatamente nas nossas ações. Porque é onde nós podemos fazer o melhor, é onde nós podemos agir melhor, é onde nós podemos tomar atitudes melhores. Muitas das vezes nós falhamos e nos deixamos levar pelo nosso nervosismo, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pensamentos. Então, o rei Davi disse: olha, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Hoje, Deus, ele te fortalece. Eu não sei do que você está precisando, mas Deus vai te ajudar hoje. Deus, ele vai te ajudar. Faça uma análise na sua vida
e veja o que tem te atrapalhado. Escreve no papel o que você tem que mudar, o que você tem que ser diferente. E naquilo que você precisar, o Espírito Santo ele vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar. Sabe por quê? Porque Deus, mais do que ninguém, ele quer ter essa relação íntima contigo, conosco, comigo. Tudo que o Senhor Jesus fez por nós foi justamente para que nós pudéssemos ter essa relação com Deus, com o nosso Senhor. Então, nós temos que sentar, pega uma folha de papel, eu oriento, tá aqui meu caderno aqui, eu oriento você pegar o caderno, sabe? Escreve, a melhor coisa é você fazer isso. Escreve o que você tem que mudar. Bota aqui, número 1, o que você tem que mudar? O que está atrapalhando você de ter uma vida com Deus, uma relação mais íntima com Deus? Aí você escreve. E aí você coloca assim, olha, o que eu tenho que fazer? Escreve. E aquilo que você vai anotar, você vai ver que você vai melhorar naquilo. O problema é que a gente não pode deixar para amanhã o que a gente tem que fazer hoje. Porque muitas pessoas dizem assim, eu sei que eu tenho que mudar, mas não muda. Vai deixando para amanhã, vai deixando para amanhã, vai deixando para amanhã. E a sua relação com Deus continua sempre assim, olha, em um nível para baixo. Ela chega no mesmo nível, é como uma gangorra espiritual. Tem hora que ela está bem, tem hora que ela está mal. Tem hora que ela está aqui, tem hora que ela está lá embaixo. Tudo que Deus vai entregar nas nossas vidas, e eu creio que vai ser muita coisa boa, receba isso na sua vida, mas tudo depende dessa base espiritual. Deseje mais do que tudo na sua vida ser uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, e faça tudo o que tiver que fazer para recebê-lo. Busque com todas as suas forças, porque sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir, tá bom? Nós vamos falar mais sobre isso mais à frente, né? Porém, essa é a base espiritual. Sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir. Bispo, existe, espiritualmente falando, alguma coisa que possa impedir, ou existe algum homem ou alguma mulher que seja impedido de receber o Espírito Santo? Não. A Bíblia diz, já era profecia lá no livro de Joel, que o meu Espírito, o Senhor dizendo, seria derramado sobre toda a carne, sobre todos. Claro, sobre todos que o buscam, que o recebem, que o desejam. Então não existe absolutamente ninguém que seja impedido de receber o Espírito Santo. Não há pecados, não há pecados, não há absolutamente nada que possa impedir de um homem receber o Espírito Santo, porque o sangue de Cristo nos limpa, nos lava e nos purifica de todo o pecado. O Espírito Santo, o sangue de Cristo, você vê quando você está com aquele copo, o exemplo do copo sujo na pia, e está tudo sujo de gordura, e você olha assim e tá... Aí você pega aquele detergente bom e você lava aquilo ali, e aquela sujeira vai saindo inteirinha, vai saindo limpando tudo. O sangue de Cristo é assim. Não existe pecados que não sejam perdoados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos limpa a ponto e nos deixa pronto a receber o Espírito Santo. E aí, quanto mais você busca,
Quanto mais você se envolve, quanto mais você recebe, mais você fica cheio, mais você aprende. Por isso que a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra. Então, quanto mais você se envolve, mais forte você fica. Glória a Deus. É muito glorioso essa palavra, sabe? Vamos orar? Vamos orar, porque quando a gente começa a falar do Espírito Santo, é argumento para a noite toda. Mas eu quero que você guarde essa base espiritual na sua vida. Nada pode impedir. Ah, bispo, eu sou o homem mais pecador do mundo. Ah, eu sou a mulher mais pecadora do mundo. O sangue de Cristo nos purifica e nos limpa de todo pecado. Não existe nada que possa impedir você de ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Só depende de você, de buscar, de se envolver, de sentar, analisar, anotar. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que melhorar? O que eu posso fazer a mais para agradar a Deus? O que eu estou deixando de fazer? E fazer, e buscar. Tá bom? Vamos orar? Pega o seu copo com água. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido e amado, em nome de Jesus, glória a Deus, Pai. Glórias nós te damos por essa palavra, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos alimenta. E reconhecemos, meu Deus, que sem o Teu Espírito Santo nós não somos absolutamente nada. Por isso que nesse momento eu oro ao Senhor e te peço que o Teu Espírito seja derramado sobre a vida de todos que acompanham esta oração. Que o Espírito do Senhor seja derramado sobre a vida de todos que oram nesse momento, meu Pai, fortalecendo, avivando. E com o Teu Espírito nas nossas vidas, meu Deus, aí sim, seremos mais que vencedores. Então fortalece. Derrama Teu Espírito, fortalecendo, levantando. Aviva a vida de todos que acompanham essa oração, trazendo a paz, trazendo a tranquilidade, trazendo saúde, vida, Pai, ao Teu povo. Pois eu determino a bênção do Senhor. Consagra essas águas, e ao beber das águas receba ela vida, receba ela saúde, receba Ele poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Beba das águas em nome de Jesus. Receba vida. Thaís Barbosa, ela diz: ore por mim e para minha família. Estarei em oração. Estarei em oração. Quando você coloca nos comentários o nome dos seus familiares, pedidos de orações, eu estou em oração por todos, tá? É muito importante que você deixe nos comentários nome de pessoas que precisam mesmo de oração, pedido de oração. Dona Elaine, oração. Cássia Regina pedindo oração. Obreiriara, Deus abençoe, amada. É a baianinha, Deus abençoe. Olha, presta atenção no que eu vou falar agora. Amanhã, a direção vai ser poderosa, hein? Poderosa. Amanhã será indispensável uma caneta e uma agenda, tá? Amanhã, quinta-feira, Dona Carmen, esta palavra me encheu muito. Glória a Deus, Dona Carmen. Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã, 14º dia do grande projeto Vida com Deus, às 21 horas. Amanhã será indispensável uma caneta
e um caderno, porque você vai ter que anotar o máximo de coisas que você puder amanhã, tá bom? Então, convida os amigos, os obreiros aí da sua igreja, os membros, manda as mensagens para os seus amigos e fala: olha, vamos acompanhar o bispo nesse dia, 14º dia, porque vai ser entregue uma direção olha, a direção que vai ser dada amanhã vai mudar a visão de muita gente. Só estou dando aqui uma palhinha. Vai mudar a visão de muita gente. E quando eu digo a visão, é a visão da vida, de conquistas, de vencer, de avançar, tá? É como eu disse, a base espiritual que foi dada hoje, olha, aqui é a nossa estrutura espiritual. Estamos firmados naquilo que é mais importante nas nossas vidas. O Espírito Santo é a nossa salvação. Então vamos investir tudo naquilo que é mais importante, que é o Espírito Santo. Então, o que será entregue amanhã, basicamente, vai ser uma direção para que sejamos vencedores e conquistadores aqui na terra. Exatamente isso. Mas por que o senhor está dizendo isso, bispo? Bispo, uma pessoa cheia do Espírito Santo não vence aqui na terra? A maior vitória de quem tem o Espírito Santo é a salvação. Isso aí sem discutir, não tem discussão quanto a isso. Está além de tudo. Porém, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode decidir ainda o que ela quer aqui na terra. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, que vive uma vida como Lázaro, de mendigo? Ou você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, conquistadora, vencedora, glorificando o nome de Jesus através da sua prosperidade, através das suas vitórias? Não é verdade? Amanhã nós vamos falar sobre isso, tá bom? Mas bispo, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem essas coisas garantidas aqui na terra? Será? A salvação, sim, que é o primordial. E como fazemos então para ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo e ainda assim vencedores, conquistadores aqui na terra? Vamos falar sobre isso amanhã. Uma visão espiritual vai abençoar muita gente. Então, se prepare para amanhã. Por isso que eu disse, caneta na mão, agenda preparado, que amanhã você vai ter que anotar muita coisa boa. Tá bom? Olha, até amanhã, dona Carmen. Que Deus abençoe a todos e se prepare para amanhã, porque a coisa vai ser forte. A direção que vai ser entregue amanhã vai mudar o rumo de vida de muita gente. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.